Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa entrevista coletiva com o treinador Claudinei Oliveira. Uma pergunta, por gentileza. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia. Como é que está sendo a preparação aí para esse primeiro jogo, né? Sabe da dificuldade e também em contrapartida. Ontem tivemos a informação aí do setor visitante esgotado, então a presença maciça do torcedor lá também para incentivar o time. É importante, né? O torcedor tem sido fundamental desde a minha chegada aqui, tem nos ajudado bastante em todos os momentos aí das campanhas que a gente tem feito, momentos bons, momentos ruins, estão sempre com a gente. Procurando aproveitar da melhor maneira possível essa semana que a gente teve aí de trabalho, primeira vez que a gente tem um tempinho maior para trabalhar entre um jogo e outro. É lógico que também você tem que ter uma certa cautela, não adianta agora porque tem uma semana aberta a gente pegar e arrebentar os caras, a gente tem que ter um cuidado com os atletas, principalmente aqueles que vêm jogando mais, que tem mais minutagem. Mas estamos procurando aproveitar bem a semana, né? Como você falou, a gente sabe da dificuldade, não estamos esperando um jogo fácil lá, vai ser um jogo muito difícil, mas acho que a gente está apto aí a fazer um grande jogo, né? Como eu falei, resultado a gente não tem como prometer ou como dimensionar, agora entrega, né? Competitividade, organização tática, a gente tem que entregar e procurar jogar melhor com o adversário. A gente jogando melhor, a gente vai estar mais próximo da vitória. Bom dia, professor. 2 jogos que o Londrina chega para cumprir o seu principal objetivo no Campeonato Paranaense, que é a vaga para a Copa do Brasil, né? Jogos importantíssimos, assim como já foram os outros, mas com uma tendência um pouco maior. Como é que está a cabeça do Claudinei Oliveira e o psicológico junto aos jogadores para essas 2 partidas decisivas? A gente está, até certa forma, tranquilo, né? É lógico que todo jogo tem a sua história, tem a sua dificuldade. A gente sabe que são 180 minutos para definir, né? Mais os acréscimos, os árbitros vierem a dar nos jogos. Então a gente tem que ter a tranquilidade de saber que a gente está chegando na condição, mais uma vez, de decidir, né, o objetivo primário, que é a classificação para a Copa do Brasil. Então a gente não está... a gente fez 2 competições aqui, a gente não participou, a gente está disputando, né? A gente disputou o acesso e estamos disputando a vaga na Copa do Brasil. Então isso aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que pontuar. É lógico que só disputar não interessa, a gente tem que começar a ganhar também, conquistar os objetivos, né? E eu acho que a gente tem condições de conquistar. Eu acho que é um jogo talvez o mais equilibrado até pela classificação, né? 4º e 5º colocado, só pelos números de pontuação já mostra que é o confronto mais equilibrado das quartas de final. Mas eu acho que a gente tem totais condições de buscar esse objetivo. Mas volto a frisar, o fato de a gente estar chegando em condições, disputando isso aí, né? A gente não ficou pelo caminho no campeonato, a gente está chegando até a reta final, então já é uma coisa para a gente valorizar o que os atletas têm feito. Eu acho que não só para o Londrina, mas para todas as equipes, isso é muito desgastante, o calendário, né? 11 jogos aí, um pouquinho mais de 30 dias. A gente conseguiu chegar bem aqui, né? Aproveitar para ressaltar o trabalho da preparação física, fisiologia, fisioterapia, porque a gente chegou com poucas lesões, as lesões que a gente teve foram traumáticas, né? Tanto a do Bolt quanto a do Yuri, não tem nada a ver com parte muscular. A gente teve uma pequena lesão ali, um desconforto do Pablo ali, que acabou deixando ele fora desses 2 últimos jogos, mas nada... se o Pablo tivesse tomado o 3º amarelo, né, no jogo contra o Rio Branco, né, se a gente tivesse optado por levar o Pablo e talvez ele tomasse o amarelo lá, ele poderia estar em campo contra o Atlético Paranaense, mas a gente preferiu sermos mais cautelosos e a gente vai ter todo mundo à disposição por mérito também da preparação física, fisiologia e fisioterapia. Claudinei, bom dia. O time chega bem, né? A gente percebe isso até observando o comportamento dentro e fora de casa, e vai enfrentar um Cianorte que o Londrina teve o privilégio até de enfrentar antes do próprio campeonato, né? No torneio Paraná-Verão. Só que agora é jogo decisivo, é o tal do mata-mata. Existem estratégias diferentes? São jogos bem diferentes na prática do que jogos de uma fase classificatória? É um jogo que você tem que ter equilíbrio, né? Vamos dar um exemplo. Eu já sou muito assim, né? Não acho que aquela frase que o pessoal fala, perdeu por 1, perdeu por 5, eu acho que não é a mesma coisa, até porque saldo de gols é importante na competição. Então, você perder por 1-0 é uma coisa, você perder por 3, 4 é outra, que você pode ficar de fora por causa de saldo de gols. Então, já não sou aquele treinador que toma um gol, troca, bota 3 atacantes e dá 3 zagueiros. Eu acho que a gente é equilibrado, a gente tem mais chance de sucesso. Então, assim, ainda mais um jogo de mata-mata, você tem que ter equilíbrio. Não é? Começou o jogo, você está bem, tomou um gol. Se você desesperar tomar 2, 3, fica difícil de reverter. Né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu acho que do lado de lá eles estão pensando a mesma coisa. Com relação à estratégia, a gente sabe que o Cianorte mudou um pouco a forma de jogar. Né? O Gerson mudou um pouco a forma que eles marcam. Né? Eles estão marcando um pouquinho mais com encaixes individuais, parece um pouco parecido com o Maringá. Vamos ver o quanto isso aí vai nos gerar dificuldade no jogo, de adaptação ao jogo. Eu acho que é um jogo equilibrado, como eu falei.
Mas eu acho que o principal da gente entender é isso. A gente tem 2 tempos. Joga o primeiro tempo lá e o segundo tempo aqui. 2 tempos de 90 minutos. Então, a gente tem que ter inteligência de fazer bons jogos, né, e procurar não se desesperar, nem fazer 1-0 lá e sentar no resultado, porque se a gente fizer 2, 3 lá também é mais fácil para decidir em casa depois. E nem se tomar um gol também desesperar, porque se a gente tomar 2, 3 também fica difícil de decidir em casa. Então, ter inteligência, saber jogar o jogo, né, não perder ninguém por expulsão. Né, às vezes o jogador se irrita, toma um cartão, é expulso, não joga o jogo de volta. Às vezes o jogador mais importante, às vezes são 2 expulsos, o nosso é mais importante que o deles, né, no contexto de equipe. Então, ter esse equilíbrio, ter essa calma, saber que nada se decide agora, vai se decidir aqui em Londrina. Graças a Deus a gente trouxe a decisão para casa, junto com o nosso torcedor. E eu tenho certeza que a gente vai fazer 2 grandes jogos e, quiçá, vamos conseguir essa vaga na Copa do Brasil. Bom dia, professor Claudinei. O Londrina iniciou o ano gerando bastante dúvidas com relação ao próprio elenco, muita gente nova, muita mudança. A gente tinha o torcedor com expectativa, talvez ficar ali entre os 8 seria já um bom resultado, é o que a gente ouvia do torcedor. E eu queria saber o que levou o Londrina, o que fez de diferença no Londrina Esporte Clube para, questionado no início do ano, a 4º colocado nessa competição. Eu acho assim, os movimentos que foram feitos, assim, lógico que a gente fez o que a gente se propôs a fazer, né? Utilizamos muito mais a base do que vinha sendo utilizado, não só no ano passado, que foi um ano atípico, né, de mudança de comando no futebol, como em outros anos. Eu acho que, mesmo na gestão do Sérgio, talvez não se utilizasse tanto a base assim de início de temporada, né? Eu acho que o ponto fundamental é a manutenção, a gente ter ficado, né? Então, rapaz, ficou o Claudinei, ficou 4, 5 jogadores só, mas ficou, né? Ficamos, né? Mas ficamos. Então, assim, quem estava aqui já sabe a forma de eu trabalhar. O próprio Caio, que não jogava no passado, treinava com a gente. O Wellington, que não jogava, mas treinava conosco também. O Bolt, o Carlão, já estavam inseridos na equipe, no grupo principal. Então, quando eles vão recebendo os novos jogadores, eles falam, pô, o Claudinei gosta de trabalhar assim, o Claudinei gosta de trabalhar daquele jeito. Mas o Claudinei fala, não, ele fala assim mesmo, mas ele faz para o teu bem, entendeu? Então, quem está aqui já passa esse feedback para os atletas. Então, essa sequência de trabalho é muito importante. Né? Se você mudar tudo, mudar treinador, mudar 30 jogadores, é muito mais difícil que você manter o treinador e mudar 15, 20 jogadores. Então, acho que a gente está num caminho legal aí. Eu acho que as decisões foram boas, as contratações não foram... A gente comentava, a gente não conseguiu contratar tão rápido quanto a gente queria. Né? Tem jogadores que chegaram na antivéspera do jogo do Coritiba, mas se colocaram à disposição e foram para o jogo até pelo perfil de atletas que a gente está buscando. Né? Os caras realmente de caráter, que queiram fazer a coisa acontecer. Então, você vê que o Alisson e o João Vitor chegaram... E o Robson chegaram na última semana, eles colocaram à disposição e entraram em campo contra o Coxa. Né, de lá para cá, entraram em campo na maioria dos jogos, o João e o Alisson, principalmente, se tornando titulares. Então, acho que foi muito por isso. Né? A gente não se desesperou no momento que teve as 2 derrotas no torneio de verão, e até depois da derrota do Cascavel, eu falei para vocês ali, foi o primeiro momento que eu me posicionei, eu falei, a gente temos que trazer algumas peças, porque esse resultado foi bom. Se a gente vai lá e ganha aquele gol do Iago, que a gente jogou mal aquele jogo, se a gente ganha de 1-0 com aquele gol do Iago, parecia que estava tudo bem, ganhou o torneio de verão, está maravilhoso. E não estava. Então, se aquela semana a gente não faz um movimento, né, naquela urgência, o pessoal do departamento de futebol não se movimenta para trazer mais 2, 3 peças, talvez o início do campeonato não fosse tão bom. Né? Então, essa chegada do Alisson, do João, que foi um negócio que a gente começou a acelerar os processos, foi muito importante. Então, você vê como uma derrota, às vezes, vem para o bem. Então, acho que aquela derrota do Cascavel foi a melhor coisa que aconteceu na pré-temporada para a gente, porque a gente vinha jogando bem, né? Os meninos vinham performando, mas tem uma hora que a parte da experiência pesa um pouquinho, jogos um pouquinho, né, mais pegados, faz falta essa experiência. Então, eu acho que essa primeira fase mostrou isso para a gente. Tem jogadores, todos que estão aqui são muito bons jogadores, pode ter certeza, eu trabalho com eles todo dia. Todos os meninos da base que estão treinando com a gente são muito bons e todos têm condição de vestir a camisa do Londrina. Só que uns vão maturar um pouquinho mais cedo, vão jogar, já estão prontos para jogar, e outros vão entrar, vão oscilar, como eu já falei, zero de preocupação com isso, a gente vai dar outra chance, vai dar outra chance, vai dar outra chance. Você acha que em algum momento a gente achar, não, é mais interessante só treinar e jogar na base, vai treinar com a gente, vai jogar na base. Mas a gente não está descartando ninguém, não. Acho que todos que tiveram chance de entrar em campo têm condições de vestir a camisa Londrina. E até aqueles com Dudu, que acabou não jogando ainda, o Nicão, né, que não jogou com a gente ainda. Eu acho só os 2 que não jogaram da base ali, que estavam aqui. Eles têm todas as condições de um dia pegar, vestir a camisa. O Rafael voltou do Linense, agora o lateral também está treinando com a gente. Então, assim, eu estou muito satisfeito com o que a gente fez até agora, né? Eu acho que o segredo é isso, esse conjunto de fatores aí. É a continuidade do trabalho, a manutenção de alguns atletas importantes, né? E a gente acreditar no que a gente planeja. Né? Às vezes não é o caminho mais fácil, é o caminho correto que a gente tem que fazer. Às vezes o mais fácil é chegar aqui, desqualificar todo mundo,
Ah, não, essa molecada da base não, traz 20 jogadores aí que eu não quero trabalhar com a base. Às vezes é mais fácil, mais simples, mas não é o correto. Então, às vezes, é melhor você fazer um caminho mais difícil e o caminho correto do que você sair atropelando o processo. Bom dia, professor. A federação adiantou o uso do VAR agora para a semifinal. A federação procurou vocês, o técnico e os capitães, e se procurou, qual foi o teor da conversa que vocês tiveram? Tivemos uma reunião ontem, né? Os capitães das equipes e os treinadores com a comissão de arbitragem, com a federação, eles estavam explicando o uso do VAR, é uma coisa assim, a gente já trabalhou em várias competições com o VAR, não foge muito daquilo que vocês têm visto aí, eu acho importante, né? Eu acho que valoriza a competição, a gente sempre vinha falando, a gente valorizar a competição, de ter um cuidado com a competição, acho que a federação está demonstrando esse cuidado com a competição, antecipando o VAR já a partir das quartas de final. Não acho que é o cenário mais justo, já falei isso na Série C, eu acho que o cenário mais justo, ou tem desde o começo, ou não tem o campeonato inteiro, né? Porque eu acho que você pode ter um duplo prejuízo, né? E vou citar um exemplo claro para vocês, o lance que o Henrique só toma um chute lá contra o São Joséense, lá uma agressão, não tinha VAR, o jogador do São Joséense não foi expulso, amanhã ou depois o jogador meu chega atrasado numa bola, pega em alguém ali, o juiz acha que é amarelo, o VAR chama e expulso, quer dizer, eu fui penalizado 2 vezes, uma por não ter, uma por ter o VAR. Então, não acho que é o cenário mais justo, mas a federação está fazendo o melhor que pode, a gente entende isso, né? Estão antecipando e até reconhecendo a questão da vaga para a Copa do Brasil, que é importante, que gera um retorno financeiro para os clubes. E foi muito bacana a reunião com o Anderson, da comissão de arbitragem, o pessoal todo lá foi muito bacana, os árbitros estavam reunidos, inclusive, lá, estavam todos reunidos, né? Tendo palestra sobre o VAR também, como é que vai funcionar o VAR. A gente espera que tudo corra bem, né? A gente sempre quer que tudo corra bem, eu acho que o VAR traz mais justiça, é lógico, e as coisas se decidem de uma maneira mais clara, e a gente espera que não tenhamos problema com o VAR, que às vezes acontece, né, um equívoco até com o próprio VAR, mas que a gente tenha um restante de competição tranquilo. Bom dia, Claudinei. Claudinei, a gente tem informação, né, que já está esgotado o ingresso da torcida do Londrina lá em Cianorte, e também há até uma preocupação sobre torcedores do Londrina que vão comprar do setor mandante lá. Aliado a isso, a gente tem o aumento da média de público no estádio do Café, né? 6 mil torcedores no último jogo contra o Atlético. Primeiro, como você enxerga esse abraço da torcida neste momento do campeonato? E segundo, Claudinei, o VGD, caso seja liberado para o jogo contra o Cianorte, pode ficar pequeno para o torcedor, para o jogo que vale a Copa do Brasil, Claudinei? Então, cara, com relação ao torcedor, eu fico muito feliz, cara, porque assim, a gente anda pela cidade aí, a gente vai no mercado, a gente sai para jantar alguma coisa, eu sempre, desde que eu cheguei aqui, o feedback sempre foi muito positivo do torcedor, né? Entendendo que a gente está entregando o que a gente promete, né? Que ninguém está prometendo que o time vai correr, e chega e o cara vem no campo e vê um time andando em campo. Ninguém está prometendo um time organizado, chega em campo, está uma bagunça, cada um correndo para um lado. Então, a gente está entregando o que a gente promete. O resultado a gente não pode prometer porque são N fatores, né? Você pode jogar muito melhor e perder, você pode jogar muito pior e vencer no futebol. Então, assim, o torcedor, sempre que desde que eu estou aqui, foi fundamental, nos abraçou, eu sempre frisei isso. O jogo do Atlético, a gente esperava um público grande. Nós tivemos infelicidade de 2 jogos seguidos em casa de meio de semana. Um foi a estreia do Neymar, reestreia do Neymar no Santos, e o outro foi um Corinthians e Santos, né? Então, acho que esses 2 jogos era para a gente ter tido mais público, né? E eu acho que a gente fazendo um bom jogo lá em Cianorte, como você falou, nosso setor de nossa torcida vai estar lotado. Esperamos que tenha um pouco de bom senso e dê um pouquinho mais de espaço para a nossa torcida, ou então que não tenha briga se por acaso os torcedores nossos estiverem no meio da torcida do Cianorte. Mas a gente sabe o peso da torcida do Londrina. E com relação ao VGD, cara, eu acho que comporta, né? Tomara que o VGD realmente fique pequeno e a gente não consiga nem jogar lá de tanta gente que está buscando ingresso para o jogo do Londrina, que seria um sinal que o trabalho está sendo bem feito. Mas eu recebi outro dia, eu estive no VGD uns 15 dias atrás, uma semana que vocês estiveram lá também, e 15 dias mais ou menos, e recebi uma foto do VGD já com a marcação, o Lucas até mandou a foto para mim, já o campo marcadinho ali, a gente está louco para jogar lá, cara, para treinar e para jogar lá. A ansiedade nossa, acho que é a mesma do torcedor. Se não for possível nas quartas, a gente vem, joga aqui no Café, também não tem nenhum problema. Ninguém vai achar muleta de estar jogando no VGD, não está, a preocupação nossa é dentro das 4 linhas. Mas eu espero que realmente um momento a gente fale assim, o VGD, o objetivo era jogar lá, mas a gente vai treinar lá e vai jogar no Café, porque o Londrina triplicou o sócio-torcedor, triplicou o público e não está cabendo no VGD. Aí eu acho que é o objetivo de todos, a gente moderniza o Café, vem jogar aqui, enfim, aí junto com a prefeitura a gente vê o que faz. Bom dia, Claudinei. Primeira semana livre de treinamentos desde quando começou o campeonato, né? 11 rodadas, quarto domingo. E para esse importante jogo, você terá à disposição praticamente todo o elenco, né? Aquele time ideal do Londrina, que já está na ponta da língua do torcedor. Hoje o torcedor sabe escalar, mas tem uma característica sua de trabalho, a manutenção da equipe. Qual a importância, Claudinei, dessa semana livre para os jogadores chegarem descansados para esse importante jogo diante do Cianorte no domingo?
Cara, é importante, a gente tinha falado anteriormente, importante a gente ter a semana cheia, a gente trabalhar alguns conceitos que a gente não consegue trabalhar, né? Porque você vê, às vezes, uma coisa no posicionamento da linha de defesa que você precisa corrigir, só que se você joga domingo, já vai jogar quarta, você não tem como corrigir na prática. Você mostra o vídeo, você explica, você orienta. O Breno faz ali uma edição, a gente mostra para a linha de defesa. Aqui não, aqui você põe a linha de defesa no campo e mostra na prática, né? É muito mais fácil o jogador entender, dele sentir quanto melhora a produção se ele fizer aquele tipo de posicionamento. Então, isso serve para todos os setores do campo, do time. Então, a gente aproveita essa semana dessa forma. Eu acho que, como você falou, o torcedor sabe escalar o time do Londrina, não quer dizer que a questão de fora não vão ter chance, né? E eu acho que é uma coisa importante ter essa... Eu nasci, cresci assistindo futebol, eu escalava quase todos os times aí, vocês também que são... Acho que da minha idade, não deve ter ninguém aqui, talvez ali o craque seja da minha idade, mas o pessoal... tirando o Lobo, que eu acho que todos são mais jovens, mas assim, eu cresci, eu sabia escalar o Santos, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Flamengo, o Fluminense, e sobravam craques, mas assim, é normal, né? O torcedor saber qual é o seu time titular. Cria uma identidade com o torcedor. É lógico que quando você ganha, é um mérito, quando você perde a teimosia, né? Ah, perdeu, mas não mexeu no time, continua com aquele mesmo cara, aí tu ganha de novo, vira mérito de novo, perde, vira teimosia, normal. Mas a gente procura escalar os melhores e dar uma sequência, dar um entrosamento para a equipe. Eu acho que tem dado certo, tanto na Série C deu certo, que a gente fazia poucas mudanças, como agora. E quando a gente muda também, o cara que entra, se optar, vou trocar agora, o titular não vai ser mais o Caio, vai ser o Iago Lincoln. O Iago Lincoln também vai ter a mesma oportunidade que o Caio, se o momento falhar, vai ter a segunda chance. A gente não trabalha para excluir, a gente trabalha para incluir, né? E essa semana a gente está aproveitando dessa forma, não desgastando tanto na parte física, focando na parte tática, né? Lógico que tem as coisas físicas que tem que fazer, trabalho de força, que não está dando tempo de fazer na academia com o G1, que são os que vêm jogando mais. Foi feito essa semana, um trabalho de 2 períodos. Um período eles foram exclusivamente fazer esse trabalho de força, de recuperação muscular e força muscular, que é necessário. E a gente espera fazer uma boa semana, cara. Depois a gente vai ter mais uma aí. Essa reta final ficou mais exceção, acho que entre a semifinal e a final, né? Que é quarta e domingo. A gente vai ter mais tempo para trabalhar e eu acho que não só nós, como as outras equipes também vão tentar evoluir com isso. Bom dia, Claudinei. O Londrina chega forte, né? Por um acaso, por detalhe, não terminou na liderança do campeonato. Tem reposição diferente, né? Lá na esquerda, na meia, no ataque, né? Como é que você vê esse chaveamento onde a cidade está vendo Londrina com possibilidade de chegar à final, né? Tem Cianorte, depois tem um Operário ou São Joséense. Londrina e Cianorte têm favorito e como conter internamente esse provável favoritismo do Londrina? Assim, se a gente olhar a fase classificatória, né, talvez seja 51% Londrina, 49% Cianorte, porque a gente classificou um pouquinho na frente do Cianorte. Se eles fossem ali os quartos, se nós estivéssemos em quinto, seria o contrário. Não vou nem falar de mano de campo, porque jogar lá e aqui, eu acho que não muda. Se tivesse a vantagem dos resultados, né, ganhou 0-0 lá, 0-0 aqui, o Londrina tivesse classificado, a gente teria uma vantagem maior. Mas essa questão de decidir nos pênaltis, né, em caso de igualdade, eu acho que tira essa vantagem tão clara. Então, acho que é 51-49 para o Londrina por ter feito a melhor campanha na primeira fase, não por mais nada. Né? E eu acho que a gente chega forte, como você falou, nós chegamos consistentes, vindo de bons jogos. Né? A gente teve poucas exceções nos jogos que a gente fez, talvez o primeiro tempo contra o São Joséense, que a gente não entendeu como tinha que jogar ou como não dava para jogar lá, a gente quis jogar. Né? Eu acho que a maior prova disso é o trabalho do Lúcio Flávio, que não andou lá. O Lúcio é um cara que gosta de construir desde o tiro de meta. E ele foi impossível, né? Ele não conseguiu. O Ageu chegou, simplificou o jogo do São José e acabou classificando ainda. E com relação ao jogo do Atlético, foi uma opção nossa, que a gente já conversou. Né? E se o Londrina não terminou em primeiro ou em segundo, foi uma decisão minha, talvez, de não botar a equipe principal. Talvez a equipe principal nossa não tivesse perdido para o Atlético no domingo, mas também talvez a gente pudesse estar falando aqui do desfalque de 2, 3 titulares para o jogo do mata-mata. Então, foi uma coisa que a gente pensou, que a gente conversou com a direção, né? Não foi uma decisão que eu tomei sozinho, a gente conversei com o Lucas, conversei com a comissão técnica, com o Dado, que estava aqui, e a gente tomou a decisão em conjunto. E eu volto a falar, né? Se a gente vai aqui, se mata, ganha do Atlético, perde 2 titulares de prêmio, ganha jogar no São Joséense, naquele campo lá contra o São Joséense, naquele sintético. Né? Seria um presente de grego, né? Então, eu acho que as coisas acontecem como tem que ser, a gente toma a melhor decisão e o caminho é esse. Vamos respeitando o Cianorte, mas vamos nos dar o máximo da nossa equipe, todo mundo vai se entregar ao máximo. Como eu já falei, o mínimo que a gente pode fazer é entregar o máximo dentro de campo. É o que a gente vai fazer a partir de domingo para definir essa situação, essa vaga na Copa do Brasil, que é
objetivo primordial, primário nosso. E aí depois a gente vai pensar para frente, né? Eu sei que o torcedor já fica fazendo conta de quem vai vir, quem não vai vir. Fugiu do confronto com Curitiba e Atlético, né? Mas também ninguém tem medo de jogar Curitiba e Atlético. Para mim está tudo certo, qualquer um que vier a gente enfrenta. Mas vamos primeiro focar nesse jogo de domingo, né? Não vamos nem pensar no jogo da volta, vamos pensar no da ida, fazer um grande jogo lá, para a gente tentar sedimentar o nosso caminho até um possível título. Nós tivemos uma reunião com o Lucas, com o Dado, com todo o departamento de futebol, né? Onde nós trocamos bastante ideias. E o que ficou estabelecido assim, nós temos jogadores mapeados para nos reforçar para a Série C, e esses jogadores que a gente tem mapeados para a Série C não conseguem sair dos seus clubes agora. Então a gente tinha duas opções, a gente trazia um jogador que a gente não queria agora, ou a gente traz o que a gente quer depois. Então a gente optou por trazer o que a gente quer depois, para não... uma contratação não inviabilizar a outra, daqui a pouco a gente traz um jogador que não é a nossa prioridade, né? A gente tem uma escala de prioridades ali, e aí daqui a pouco a gente, vamos pegar um que não está na escala e vamos trazer mais um. Aí daqui a pouco a gente vai estar na Série C com alguns jogadores que não vão ser utilizados, que acabam financeiramente viabilizando o projeto como um todo, né? E às vezes até viabilizando a chegada de um jogador que possa chegar para nos ajudar. Mas teve a reunião, sim, a gente conversou, trocou ideias, e foi justamente em cima disso. Daqueles que a gente tem como prioridade, alguns sairiam agora dos seus clubes, na reta final do estadual, infelizmente estão brigando por alguma coisa, ou para não cair, ou para classificar, ou já estão classificados, e a gente não vai conseguir trazer agora, então a gente optou por finalizar o campeonato com o grupo que a gente tem aqui, mas foi uma coisa conversada e em comum acordo a gente decidiu isso. Acho que foi a melhor decisão. Como eu falei, às vezes não é para mim, né? É para o clube, para o projeto, para a SAF. Eu acho que a gente tem que pensar dessa forma.